Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir hoje em Jonas, capítulo 2, livro do profeta Jonas, se Deus permitir. Vamos tratar sobre esse assunto que é extremamente importante na vida cristã e principalmente no momento que a gente está vivendo, nesse momento de incertezas. Jonas capítulo 2, o título da nossa mensagem de hoje é Você é o que você ora. Sabe, irmãos, nós podemos estudar a Bíblia por motivos errados, assim como também nós podemos orar por motivos errados. Várias pessoas de diversas religiões fazem as suas orações. E nem todas as orações são aceitas pelo Senhor. Com certeza todas são ouvidas. Eu falo isso com tristeza, porque quando o Senhor ouve determinadas orações, o coração dele se entristece. A Bíblia vai dizer em Provérbios 28 que tem orações que são abomináveis. E, infelizmente, esse é o retrato do que a gente vê hoje em dia com o título de oração. A nossa oração, ela parece com a lista de compras. E isso só demonstra que nós não amamos a Deus. Nós tratamos Deus como um caixa eletrônico, onde a gente aperta o botão e espera que saia alguma coisa que nos agrade, que no caso do caixa eletrônico é o dinheiro. E muitas pessoas tratam a oração dessa forma. A oração é muito mais do que a gente pode imaginar. Se nós entendêssemos o significado da oração, nós teríamos uma vida de oração muito mais correta do que, com certeza, todos nós, eu me incluo, nós estamos tendo hoje. E se você é um filho de Deus, e a gente tem tratado esse assunto, à luz da experiência do profeta Jonas, que fugiu para longe daquilo que Deus queria que ele fizesse. Existem pessoas na igreja que estão um passo atrás de Jonas, ou seja, nem querem saber o que Deus quer que eles façam. Então assim, não, eu não quero ter nenhum tipo de responsabilidade. Eu quero simplesmente ouvir alguma coisa, ter algum tipo de experiência religiosa, e é como se a pessoa estivesse apenas cumprindo um ritual religioso que poderia ser cumprido em qualquer outro lugar, debaixo de qualquer outra religião. A Bíblia, ela nos apresenta um caminho diferente, um caminho exclusivo, um caminho totalmente diferente de tudo aquilo que você já ouviu e de tudo aquilo que você ouvirá. Você nunca vai ouvir nada parecido com o que está escrito na Bíblia, principalmente em relação à oração. Então aqui nós vamos ver que Jonas ele vai orar, mas ele vai orar porque ele foi forçado a orar. Jonas, em momento nenhum, ele orou para que ele obedecesse a Deus. E essa é a nossa grande falha. Nós sabemos que o caminho que nós somos convidados a caminhar é um caminho estreito. E que é um caminho que tem muitos perigos, apertos, lobos vorazes querendo nos devorar, um inimigo astuto, invisível, armando ciladas para nós. É um caminho perigoso, é um caminho que tem tentações. Nós seremos tentados a parar antes de chegar no final da jornada. E por conta disso, irmãos, é imprescindível que tenhamos uma vida de oração. A oração, ela é
a arma mais poderosa do crente. Pastor, mas é a palavra. Irmãos, separa. Eu só posso orar se eu conhecer a Bíblia. E se eu conhecer a Bíblia, eu vou ter muita vontade para orar e muito assunto para tratar com Deus. Então, a vida de oração é o que a gente tem visto hoje em dia, que tem mais faltado na experiência dos cristãos. Então, quando a gente vê todo esse medo da morte, esse medo do vírus, esse medo, né, das consequências econômicas que essa pandemia trará ao mundo e à nossa nação, quando nós vemos esse clima, né, de insegurança e de medo, e de como José orou, apostasia, tudo que a gente pode ver é que o que está faltando? Está faltando oração. Sabe? A gente olha o apóstolo Paulo nos impulsionando a orar e dizendo, olha, se você soubesse que o Deus que você diz servir é capaz de te dar muito mais do que você pede ou imagina por meio da oração, você orava mais. Eu acho que só quem não gosta de oração são os farmacêuticos, a indústria farmacêutica. Porque os remédios que mais se vendem são os ansiolíticos. E a Bíblia tem um remédio para a ansiedade, a oração. Glória a Deus. Você está ansioso? Vá orar. Amém. Ansiedade é um problema na mente e no coração. E são esses dois lugares que Deus visita quando você ora da maneira correta. Então aqui a gente vai ver, todos vocês já conhecem, a gente tem tratado desse assunto já há alguns dias. A gente tem falado à luz do capítulo 1 de Jonas, como Jonas fugiu para longe da presença do Senhor. Vimos isso no capítulo 1, no versículo 3, e isso é repetido algumas vezes. E nós já sabemos o que aconteceu. Deus enviou uma correção para Jonas. Deus deu um motivo para Jonas orar. E eu fico triste com isso, porque infelizmente alguns cristãos, eu já vi alguns, precisaram disso daqui. Eu particularmente sou uma experiência disso. Às vezes a gente é tão descuidado na nossa vida de oração, até que Deus coloca uma enfermidade grave. Aí a gente volta a orar. Até que Deus faz com que a gente chegue na nossa casa e um dos nossos filhos esteja numa situação gravíssima de saúde. Aí você ora. Aí você chega na sua casa e você descobre que você perdeu tudo e que você não tem nada. Aí você ora. Então, o que vai ser preciso Deus fazer para que eu e você tenhamos uma vida de oração? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Quando a Bíblia fala com Deus não se brinca, Ele está falando inclusive para nós enquanto cristãos. Jesus vai nos ensinar, e eu separei 3 pontos que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui nessa noite, que é justamente essa ideia de que na maioria das vezes nós somos forçados a orar. Você vai ver que muitas vezes a igreja agiu dessa forma. Por exemplo, a igreja orou quando o apóstolo Pedro foi preso, junto com o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago foi morto, mas o apóstolo Pedro foi solto. Nós vamos ver a igreja orando antes disso, quando os apóstolos todos foram presos, ameaçados pelo Sinédrio, e a igreja se reuniu em oração depois da soltura deles. Nós temos motivo para orar. Mas o motivo para orar não é a cura do Covid. O motivo para orar é a vergonha de fazer parte de uma igreja evangélica covarde em um momento tão importante como o momento aonde nós deveríamos ser muito mais corajosos. A Bíblia vai dizer que se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Esse é o retrato da igreja hoje.
se te mostrares fraco no dia da tua angústia. Então aqui nós vamos ver Jonas. Olha que coisa, no final do capítulo 1 de Jonas diz assim: preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Você já ficou preso no elevador? E olha que ficar preso no elevador é uma sensação muito maravilhosa se comparada a ficar preso dentro do ventre de um peixe. Então, mas nós sabemos como é desconfortável ficar preso dentro de um lugar apertado, não é? Achando que talvez vai faltar oxigênio. Na nossa cabeça, muitas vezes, a adrenalina faz com que a gente ache que vai ficar preso ali para sempre. E Jonas está ali. Tinha passado um dia, tinha passado 2 dias. Somente no 3º dia, Jonas percebe que o nosso socorro vem unicamente das mãos de Deus. É impressionante, irmãos, como nós, como cristãos, temos dado um péssimo testemunho. A oração deveria ser o nosso primeiro recurso, mas infelizmente na vida de muitos tem sido o último recurso. Eu preciso comprar alguma coisa. Então vou lá no banco, vou ver se faz empréstimo, não, vou ligar para fulano de tal, não, eu vou falar com não sei o quê, não, eu vou anunciar o que eu tenho no OLX para vender, tem umas coisas lá que eu não estou precisando. Você já orou? Sabe, irmãos, eu tenho procurado de todas as formas ensinar a vocês a terem uma vida de oração, vocês que já me conhecem há mais tempo, eu sempre ensino a vocês a não fazerem nada sem orar. E as experiências que eu tenho são, assim, muito sérias. Às vezes eu converso com uma pessoa, a pessoa vem, pastor, eu queria conversar com você, estou com um problema, e a pessoa com um problema sério, e tudo começou porque a pessoa fez uma escolha sem orar. Recentemente uma pessoa veio conversar comigo e contou de uma situação séria que estava acontecendo. E eu perguntei, vem cá, antes de fazer isso que você está dizendo que fez, você orou? Aí a pessoa disse, eu não orei. E você espera que ia sair alguma coisa de bom? John Bunyan já tinha uma frase, se eu não me engano, essa frase é dele. A gente pode fazer muita coisa depois de orar, mas como cristão a gente não pode fazer nada antes de orar. A Bíblia compara a gente, irmãos, a crianças de colo. E diz que a gente só vai entrar no céu se a gente tiver uma atitude semelhante a crianças de colo, que dependem de tudo de seus pais. Por exemplo, o irmão Paulo, eu acho bonito falar assim, irmão Paulo, né? O irmão Paulo, ele tem uma netinha, Ana. Está quantos anos, por exemplo? 2 anos. Ana sai de casa sem autorização de um adulto. Quando ela está com fome, que ela quer danoninho, o que é que ela faz? Vovô! Quando não tem... E tem coisa que quando ela sai que você vem para a igreja, ela já fica, né? E sabe que na igreja sempre tem um lanchinho. É assim mesmo. Aí o irmão Paulinho diz, não, aqui é de Ana, não mexam, viu? De vez em quando ele pega umas coisinhas, quando você vê Paulinho com uma coisinha na mão no final do culto, pode ter certeza que é de Ana. Né? Isso mesmo, Paulo Henrique já perdeu a vez. Né? Então, a ideia, irmãos, é que é a mesma coisa. A Bíblia diz, pedir, e dá-se-vos-á. Muitas vezes temos pedido mal. Isso não significa que Deus não está ouvindo a nossa oração. Ele ouviu e disse não. É como, por exemplo, se aqui minha irmã Marcinha tem a pequenininha Estelinha. Estelinha gosta de pipoca, Estelinha. Por isso que ela é uma pipoquinha. Mas se Estelinha chegar para Marcinha e disser assim, minha mãe, eu quero passar o dia inteiro comendo pipoca. Sua mãe vai deixar, Estelinha? Vai deixar? Ela já sabe a resposta da mãe, tá vendo? Não vai deixar. Não é que a mãe não respondeu, já respondeu. Não. Então, assim, a oração é algo maravilhoso, irmãos. É aquele momento onde Deus mais se aproxima da gente.
a gente tem a oportunidade de dialogar com a pessoa, porque Deus é uma pessoa mais importante de todo o universo, porque Ele é o Criador do universo. E pelo seu atributo da onipresença, Ele se coloca disposto a conversar com todos aqueles que o buscam. Se você o buscar de todo o coração, você vai encontrá-lo. Quando? Sempre. Onde? Em qualquer lugar. Mas muitas vezes, irmãos, é a dureza do nosso coração, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é a nossa falta de atenção, é a nossa falta de apego às coisas de Deus, é a nossa falta de conhecimento da palavra. Por isso que uma vez perguntaram a um pastor que era mais importante, oração ou palavra. Palavra, entenda a Bíblia, né? O que é mais importante, pastor? Aí ele disse, pergunte a um passarinho, o que é mais importante para ele? A asa direita ou a asa esquerda? O passarinho pode voar segundo as asas? Você pode ter um relacionamento íntimo com a palavra de Deus se você não tiver vida de oração? É por isso que você vai ver, irmãos, eu falo isso com tristeza. Pessoas que a gente conhece pelas mídias sociais, né? Que tem doutorado em teologia, falando coisas assim absurdas. Não estou falando de teologia errada, não. Pessoas que têm doutorado em teologia reformada, que é o mais próximo da Bíblia, mas que falam coisas absurdas. Por quê? Isso é o reflexo de quem não tem vida de oração. De uma pessoa que conhece a Deus apenas de ouvir falar, mas que não tem nenhuma experiência pessoal com Deus. E muitas vezes é nas catástrofes, é nos momentos mais difíceis da nossa vida, e aí como José orou, como é importante as dificuldades da vida, porque são elas que nos levam a orar. Dificilmente a gente ora correto para agradecer alguma coisa. Deveríamos, né? Mas quando está tudo dando certo, irmãos, a gente normalmente não ora. Vamos imaginar que você sempre sonhou em ter um carro. Ou você sempre sonhou em fazer uma reforma na sua casa e de repente esse dia chegou e você alcançou o que você tanto queria. Aí você ora para agradecer a Deus. Deus, muito obrigado por ter me dado esse carro, essa casa. Que oração profunda. Agora vá ver a oração de uma pessoa que está passando por dificuldade. Veja a oração de uma igreja perseguida. Veja a oração de uma pessoa que perdeu um familiar pelo martírio. Então aqui nós vamos ver que existem orações e existem orações. Infelizmente, irmãos, nós estamos num mundo onde a principal característica do nosso inimigo é justamente a arte do engano. Então, você acha que o Feraguai é onde você encontra as imitações de tudo? Não, meu filho, é o diabo. O diabo é um arqui-imitador. Ele é um gênio da imitação. Então, Deus planta a igreja por meio de Cristo. O que é que o diabo faz? Traz uma falsa igreja. Jesus prega o evangelho. O que é que o diabo faz? Traz um falso evangelho. Jesus chama os seus servos para pregarem o evangelho. E Satanás chama também os seus servos para pregarem o falso evangelho. Jesus nos impulsiona a orar e Satanás nos impulsiona a orar também. Como assim? Pela motivação errada. Da forma errada. Por isso que muitas vezes Deus tem que fazer com a gente o que fez com Jonas. Então aqui, irmãos, olha que coisa, no versículo 1 do capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Ele orou a quem? Ao seu Deus. E eu quero saber quem é o seu Deus. Antes de você responder quem é o seu Deus, eu quero te dizer que o seu Deus, ele deve ser
a pessoa que você mais ama no mundo. Esse é o seu Deus. Então, se você ama os seus filhos são os seus deuses. Se você ama a sua casa é o seu Deus. Se você ama a sua própria vida, como as pessoas que estão tentando salvar a sua vida, a vida dela é o seu Deus. Paulo chama inclusive essas pessoas de pessoas que o Deus é o próprio ventre. Isso está lá escrito em Filipenses. Por isso que Jesus diz, olha, você está dizendo que quer me seguir, eu sou Deus. Você não pode me seguir. Você só pode me seguir se você me amar mais do que o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e sua própria vida. Aí você pode me amar e me seguir. Qual foi o primeiro mandamento do Senhor? Ainda na época lá do Antigo Testamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a sua força. Então, nosso Deus é aquela pessoa que a gente mais ama. E antes que você comece a dizer que você ama a Deus, eu vou lhe pedir para você não ser mentiroso. Quem ama a Deus, o obedece. Então aqui a gente vai ver que muitas vezes a gente é forçado por Deus em determinadas situações que nós não teríamos nenhum tipo, nós nunca faríamos o que Deus quer que a gente faça se a gente não estiver do jeito que Deus quer que a gente esteja. Então Jonas estava aqui no ventre do peixe, preso em um lugar fechado, escuro, fedendo. Você já esteve no... Alguém aqui já viu como é a víscera de um animal? Que tipo de cheiro é que tem lá dentro? Quem aqui já tratou peixe? Né? É cheiroso? Tanto que quando a gente vai tratar peixe, a gente fica com aquele cheiro uns 5 dias, né? Imagine você dentro da barriga do peixe. 3 dias e 3 noites. Aí ele ora. Tem irmãos talvez que estejam assistindo a gente, que estão assim, não há 3 dias, mas há 5 meses. E ainda não começaram a orar. Tamanho é a dureza do coração humano. Então aqui ele diz, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor. Foi preciso o quê? Foi preciso Deus providenciar uma angústia para Jonas. Jonas estava com a vida tranquila, porque estava profetizando em uma nação, Israel, na época de Jonas. Jeroboão II era o rei. Isso está escrito lá em 2 Reis 14, 25. E Israel estava passando pelo período de maior prosperidade que já experimentou antes do reino ser destruído no ano de 722 a.C. Então Jonas está lá profetizando em um reino extremamente próspero e Deus manda ele ir para um reino inimigo profetizar para aquelas pessoas lá. E Jonas disse, eu não vou. O negócio estava tão bom para Jonas que ele pagou a passagem para Tarsis. Irmão, passagem não era um negócio barato, não. Ele pagou, foi lá, estava lá na cabine dele lá embaixo, quando o negócio começou a mudar para ele. E aí ele que estava dormindo tranquilamente, na parte de baixo do navio, agora estava na barriga do peixe. Por isso, irmãos, eu quero te dizer, as situações na nossa vida mudam muito rapidamente. Sabe? Às vezes a gente está aqui, e daqui a algumas horas a gente pode estar no leito de hospital, entre a vida e a morte. Às vezes a gente está aqui e a gente pode morrer daqui a pouco. As situações mudam muito rapidamente, irmãos. Sabe, eu tenho certeza que os irmãos aqui têm experiência nisso. E é por isso que a gente não pode esperar que as situações cheguem a esse ponto
para a gente ter intimidade com Deus. É necessário que a gente tenha intimidade com Deus, porque Deus é o nosso refúgio. Então aqui Jonas, ele entende como ele estava fazendo bobagem. Eu clamei ao Senhor e ele respondeu: do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Olha onde Jonas estava, no ventre do abismo. Só o fato de Jonas estar vivo já era um milagre, porque você sabe que os peixes eles ficam embaixo d'água. Então Jonas deveria ter morrido afogado, mas Deus, de maneira milagrosa, não somente fez um peixe engolir Jonas, como manteve ele vivo dentro do ventre do peixe. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Se você acha que sua vida está ruim, eu quero te dizer que tem gente que está orando, tem gente orando para ter uma vida igual a sua. Tem gente orando para frequentar um culto como esse. Tem gente orando para beber uma água como essa. Tem gente orando para tomar um cafezinho ali. Tem gente orando para ter um telhado numa noite de chuva. A gente, por exemplo, mora numa cidade de clima tropical. Você sabe o que acontece com pessoas que não têm dinheiro, não têm onde dormir, num lugar onde o clima é muito frio? Foi o ano passado ou ano retrasado que vários moradores de rua morreram de hipotermia em São Paulo. Eles, acostumados a dormir na rua, veio uma dessas noites muito frias e eles morreram. Dormiram e não acordaram. Então a gente precisa, irmão, se atentar para essa realidade. E qual é a sua diferença para um morador de rua? Nenhuma. Você só não é um morador de rua porque Deus não quer. Não acho que é porque você merece alguma coisa. Porque se você tem alguma aptidão física, se você tem alguma habilidade manual, se você tem algum poder cognitivo, alguma inteligência, quem te deu foi Deus. Você anda, você tem pés, seus pés, você tem braço. Quem foi que fez isso? Você já viu no mato, comendo grama. E depois, só para ele mostrar que é Deus, você podia dizer: ah, o rei ficou maluco. Não, só para você ver que era Deus. Deus vai lá e deu de novo a aptidão de ele pensar. Depois de 7 anos comendo grama. Aí ele deu um conselho que o seu neto provavelmente não atendeu. Não brinque com o Deus de Israel. Beltesazar não levou isso a sério e foi beber vinho nos utensílios sagrados do templo. E o que aconteceu? Ele morreu naquela mesma noite. E antes de morrer, uma mão apareceu na parede anunciando a sua morte. Não brinque com Deus assim. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida de oração. Eu separei alguns versículos aqui para mostrar, como eu já vi, principalmente nessa época de pandemia, tem um monte de gente que diz: não, pastor, eu estou aqui orando. Eu não estou na igreja, mas estou orando, estou intercedendo, inclusive pela sua vida. Eu tenho até medo. Só se for para eu morrer, né? Então, a Bíblia diz aqui em Provérbios 28:9: o que desvia o ouvido para não ouvir a lei ou a palavra de Deus, até mesmo sua oração se torna abominável. Olha, irmãos, você sabe que é uma coisa abominável? É uma coisa detestável. É uma coisa odiosa. Sabe, Deus, ele abomina a oração de quem ora contra as Escrituras. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que é adúltera. E aí ele está orando, é uma pessoa religiosa. Ele é adúltero, ele tem a esposa, casamento assim de fachada, e tem um amante já há muito tempo.
mas a esposa nunca desconfiou, até porque ele é uma pessoa muito religiosa, séria, e a amante nunca desconfiou que era amante. E aí ele ora: Senhor, que minha amante nunca descubra que eu sou casado e que minha esposa nunca descubra que eu tenho um amante. Você já imaginou essa oração? Senhor, eu vou invadir agora a boca de fumo do traficante rival. Eu oro para que as balas dele não peguem, que eu não erre nenhum tiro. Já imaginou? Eu já vi pastor orando por armas de traficante. A loucura, irmãos, de quando do mundo que a gente está. As pessoas perderam o referencial de quem é Deus e o que Ele espera de nós. Então, não é qualquer coisa que a gente fala que é oração. Não é qualquer coisa que a gente fala e diz em nome de Jesus que é oração. Não. Oração é falar com Deus, mas para eu falar com Deus eu tenho que falar no idioma de Deus. É como se alguém subisse aqui as escadas e começasse a falar com a gente em japonês. Com exceção de Rodolfinho, ninguém entenderia. Porque Rodolfinho fala japonês, né, Rodolfinho? Fluente. Brincadeira. Então, aqui é importante que a gente entenda que a oração ela precisa ser conforme a vontade de Deus. Jesus deixou esse exemplo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Perceba que antes de Jesus apresentar qualquer pedido, ele glorifica, enaltece o nome e a pessoa de Deus, demonstrando seu afeto, seu carinho e sua confiança no Deus que ele se relaciona. E aqui eu separei alguns versículos, irmãos, ainda no livro de Provérbios 21:13. Quem fecha os ouvidos à súplica dos pobres, um dia também clamará e não será ouvido. Não é o que a gente tem visto? Quem mais tem sofrido com a pandemia? Eu acho que foi aqui, no estudo aqui, que foi a irmã Rita que falou, foi alguém que disse a respeito de um casamento que teve na época que não estava se podendo fazer nada na Vitória. Quem? Foi Caio, não foi? Saiu no noticiário um casamento de pessoas assim extremamente ricas. Aí a pessoa disse: mas você podia pegar o vírus. Aí a pessoa disse: mas aí se eu pegar eu vou para um hospital particular. Eu não sei se vocês leram recentemente, tem vários outdoors espalhados pela cidade. Um dos homens mais ricos da Bahia e mais sábios também, assim, inteligentes, foi Elcimar Coutinho. Ele morreu. Ele era inclusive inteligente na área da medicina, mas o seu conhecimento na área da medicina não o salvou. Ele ficou no melhor hospital da Bahia e, como não suficiente, quando ele ficou mais estável, ele foi para o melhor hospital do Brasil e morreu lá. Olha a estupidez que o ser humano fala. Mas eu posso pegar e aí eu vou para o hospital caro e me salvo. A gente sabe que, infelizmente, que morreu mais, com certeza, desses 100 mil brasileiros, foram as pessoas mais pobres. É verdade. Mas rico também morreu. Com certeza. E a gente tem visto hoje em dia, quando a igreja fecha, irmãos, os ricos, eles têm as suas casas, nas suas casas, eles têm um monte de coisa para se divertir, passar tempo. Eu e você que somos pobres, vamos fazer o quê? Qual é o melhor momento do nosso dia? É aqui. É verdade. Glória a Deus. Onde é que a gente encontra os nossos amigos e somos confortados? É aqui. Onde é que a gente encontra ajuda e amparo? É aqui. E a gente vai fechar a porta da igreja? Antes de fechar a porta da igreja, tem que fechar a porta dos hospitais. Porque a igreja é mais importante do que o hospital. O hospital pode te dar uma sobrevida de alguns anos. A igreja prega para você a vida eterna. Glória a Deus. Então a gente precisa entender que oração é isso. Oração, orar e agir. Pessoas que não estão agindo de maneira santa é porque não têm uma vida de oração. Amém. É impossível você orar, falar com Deus e não ser transformado por Deus.
Uma das principais características da oração é que a oração, porque Deus não precisa ser mudado, Ele é imutável e perfeito. A oração muda aquele que ora. Quantas vezes a gente chegou de um jeito, dobrou os joelhos, orou, e quando a gente levantou, a gente estava... O problema continuava o mesmo. Eu não sei se é só eu que tenho essa experiência, eu creio que não. Quantas vezes a gente pensou que a gente estava no fim, e aí a gente orou, e Deus deu aquele alívio, e de repente você orou, aí a pessoa pergunta, o problema mudou? Não. Só que eu percebi que o problema não era tão grande quanto eu pensava. Quem me mostrou isso foi Deus. Glória a Deus. Ele traz a paz que acalma a nossa mente e o nosso coração. Glória a Deus. Então, aqui ele diz, quem fecha os ouvidos às súplicas dos pobres. Uma pessoa que não tem um coração, sabe? Um coração caridoso, com certeza não é uma pessoa que ora. Você pode ajudar o próximo e não ser cristão. Mas é impossível você ser cristão e não ajudar o seu próximo, porque você o ama. E você nunca vai deixar de ajudar aquele que você ama. Aquele que você ama não precisa nem pedir ajuda, é você que oferece. Porque você ama. Então aqui, mais ainda nessa direção, Isaías 1, 15 e 16. Quando estendeis as mãos, eis que esconderei os olhos de vós. Estender a mão fala de orar. Por que Deus vai esconder os olhos? Por quê? Como é que Deus vai responder a um povo que é hipócrita? Um povo que Deus chamou tanto, mas ele não deu ouvido. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvireis, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Eu quero dizer para você que as mãos da igreja evangélica brasileira estão cheias de sangue. Sabe esses mais de 100 mil brasileiros que morreram? Eu quero dizer para vocês que muitos desses brasileiros que morreram, Deus vai cobrar a morte deles, não da mão dos políticos, mas da mão da igreja que deveria estar evangelizando essas pessoas e não fez. Da igreja que deveria estar mostrando o caminho da vida eterna para essas pessoas e não fez. Não é o que está escrito no livro de Ezequiel, irmãos? Eu mandei vocês avisarem ao pecador para se arrepender. E se o pecador não foi avisado do seu pecado e morreu, eu vou cobrar o sangue dele das suas mãos. Percebe como nós temos uma responsabilidade tão grande? Não é só o privilégio de sermos filhos de Deus, temos responsabilidade também por sermos filhos de Deus. Aqui ele diz mais no versículo 50, capítulo 58 de Isaías, versículo 7 a 11. Ora, não é partilhar o teu alimento com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu e sem teto, e encontrastes e não recusar a tua ajuda ao próximo. Não é isso que Deus quer que a gente faça? Não é isso que Deus quer que a gente faça? Não é assim que Deus quer que a gente viva? E por que a gente não vive da forma como Deus quer que a gente viva? Porque a gente não ora. Eu não tenho força para fazer determinadas coisas. É igual você ter o carro mais possante do mundo e não tem combustível nele. Vamos imaginar que o irmão Reginho, ele foi no shopping Guatemi e ele comprou um presente bem bonito para a esposa dele, que era aniversário dela. E estava tendo uma promoção. E você compra e aí você concorre a uma Ferrari. Aquele carro baratinho. R$1 milhão. E aí o Reginho disse, rapaz, eu não sou muito dessas coisas não, mas deixa eu botar aqui de qualquer jeito. Porque a pessoa deu, né, o bilhete lá para ele. Ele botou o nome dele, o endereço, botou lá dentro. De repente, um certo dia, ele está no trabalho, liga para o celular dele e diz, você tem que vir buscar aqui o seu prêmio. Eu digo, gente, que prêmio?
É trote? Não, você não comprou no shopping aqui? Pois é, você ganhou uma Ferrari. Aí a Ferrari vem pra cá, já pensou a Ferrari chegando aqui? Eita Deus! Não, incorre de Farias. Mas vamos imaginar, eu não sei se vocês se lembram, irmãos, que no ano passado, ou não foi no ano retrasado, teve uma greve de caminhoneiros. Foi no ano retrasado? Não foi no ano retrasado? 2018, não foi, filho? Então em 2018 teve essa greve de caminhoneiros. Faltou o quê? Gasolina no combustível. Faltou gasolina no posto, não foi? Muitas pessoas deixaram de andar de carro. Tinha um carro potente na garagem, um carro caríssimo. E quanto mais caro o carro, mais gasolina ele consome. E aí? Cadê aquela Ferrari? Pois é, está lá na garagem. Por que não está andando? Porque não tem gasolina. Pois é, irmãos, Deus tem te dado tantos dons. Mas por que você não está usando esses dons? Muitas vezes é porque você não está orando. O escudo da fé, você não está orando? Você não vai ter força para segurar ele. Esse escudo é pesado. Não, o escudo não é pesado, não. É você que está fraco, não está orando. A espada é muito pesada. A espada não é pesada. É você que não está orando. Essa sandália aqui é muito complicada de amarrar. Você já viu como eram as sandálias do Império Romano? Aquelas sandálias, né? Eu não sei de que usa muito hoje em dia. Tem uma época que estava na moda das mulheres, né? Aquelas sandálias que amarrava assim, né? Até o tornozelo. Pois é, era assim a sandália do Império Romano. Para ficar bem justa, para o soldado ter como se locomover sem que aquela sandália soltasse do pé. Ah, essa sandália é muito difícil de amarrar. Eu acho que eu vou descalço mesmo. Não, meu filho. É você que não está orando. Rapaz, esse cinto aqui, eu vou usar nada de cinto, rapaz. Dá mau trabalho. É você que não está orando. Essa couraça, que complicação. Botar couraça. Couraça como que a gente diria hoje em dia, um colete, né? Botar esse colete é pesado, vai dar dor de coluna. É você que não está orando, meu filho. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele está falando da armadura de Deus, ele diz, orando todo o tempo. Se você não está orando, meu filho, a armadura que você está usando, pode ter certeza que não é a de Deus. Porque a de Deus só funciona com oração. Vamos imaginar que você tem uma casa extremamente tecnológica. Você já viu hoje em dia o que a tecnologia produz? Lâmpadas que você fala, desligue, ela desliga, você já viu? Ligue, ela liga, tem lâmpada que é na palma. Liga, aí será? Aí desliga, rapaz, tem um negócio chique assim, tem umas tecnologias. Você sabia que você pode ligar ar-condicionado pelo celular? Tem umas casas dessas no futuro aí, né? Umas tecnologias que é pelo Wi-Fi aí, né? A pessoa liga pro ar-condicionado quando tá saindo do trabalho para chegar em casa com coladinho. Rapaz! É umas tecnologias. Você não é crente, não. É. Hoje em dia, meu filho, você não, isso é coisa de orelha, igual eu e você. Hoje em dia, esses carros caros, meu filho, o camarada só entra e aperta no botão de ligar e o carro liga. Imagine um negócio desse. Cavalo. O cavalo branco, ele funciona no pé. Você não precisa nem ligar na chave, você vai no pé. Então, irmãos, como eu estava dizendo, oração, ela é essencial. É verdade. E ela tem sido negligenciada. E a gente precisa se arrepender disso. Você e eu não temos orado como deveríamos. E esse é um dos principais motivos da nossa vida estar como está. É como se a gente tivesse milhares de galões de água mineral e a gente ficasse com sede. Ah, mas a água mineral está ali. Ah, mas eu estou com a preguiça de pegar. Então você vai morrer de sede. Então aqui é a mesma coisa. Zacarias 7, 11 a 13. Eles, porém, não deram ouvidos, sequer aceitaram escutar.
mas deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar nenhuma das minhas palavras. É assim que tem sido o povo de Deus hoje, não é? A gente chega para as pessoas e diz: arrependam-se, voltem-se para Jesus, busquem a Ele acima de todas as coisas. E aí a pessoa diz: você está maluco, rapaz? Eu tenho trabalho, eu tenho casa, eu tenho família. Sim. E como disse um pastor do passado, você pode viver sem todas essas coisas, você só não pode viver sem Jesus. E Jesus nunca habitará no coração que não vive em oração. Então, por último, agora aqui, Timóteo, 2 Timóteo 4. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Por que eles farão isso? Porque eles não oram. Pessoas que não oram terão dificuldade de aceitar essa doutrina. Eles vão achar que é loucura aquilo que estão falando para ele. Como a gente leu ontem, né? Os motivos que levam as pessoas a se afastarem de Deus: perdoar, amar, suportar determinadas coisas que o mundo não suporta. Mas por que a gente consegue fazer coisas que o mundo não consegue? Porque o Senhor nos agracia por meio da oração. Então eu quero já aqui caminhar para a conclusão de hoje. Talvez Deus esteja nos forçando a orar nessa noite. Eu me sinto assim. Não sei se os irmãos se sentem assim também. Verdade. Eu não preciso estar no ventre de um peixe, mas eu fiquei 3 dias internado, em estado grave no hospital recentemente. E não foi só por conta dessa experiência, mas tantas outras experiências que a gente teve, que a gente percebe ter uma vida de oração. Como faz falta. A maioria das vezes você vai conversar com pessoas evangélicas, elas estão perdidas. E por que essas pessoas estão perdidas? Porque elas não oram. É como, por exemplo, irmãos, uma pessoa hoje em dia não se perde mais se ela tiver um smartphone. Porque tem lá o Google Maps, tem o Waze, né, e programas semelhantes que funcionam como se fosse um GPS. Dão a sua localização e traçam, inclusive, uma rota para você chegar ao destino que você deseja. E a gente imagina que a oração é assim, irmãos. Quando a gente ora, a gente percebe onde a gente está. Jonas viu onde ele estava. Ele estava onde? No ventre do peixe. Pela primeira vez ele viu. Mas ele não diz no ventre do peixe, ele diz no ventre do abismo. Onde eu vim parar. E tudo isso começou no primeiro passo que ele deu para longe de Deus. Por isso, irmãos, a oração ela é tão preciosa, porque ela nos avisa quando a gente está indo na direção errada. Ela ajuda-nos a corrigir a rota. Em segundo lugar, irmãos, que eu gostaria de falar com vocês hoje, a gente precisa aprender a orar. Eu quero que você entenda que aprender a orar, e eu não vou me delongar nisso, né? A gente poderia fazer estudos durante meses sobre oração, mas aprender a orar passa por um princípio. Deus sabe o que faz. Então, aprender a orar significa que, independentemente daquilo que você pensa para a sua vida, ou daquilo que você deseja para a sua vida, você precisa ter no seu interior, quando você está orando, que a vontade de Deus é melhor do que a sua. O próprio Jesus deixou esse exemplo tão lindo. No momento mais difícil da vida de Jesus, ele orou: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. É assim que a gente tem que orar. Tantas vezes a gente pede determinadas coisas. Meu Deus, eu gostaria tanto que centenas de pessoas desse bairro aqui fossem alcançados pela tua graça, mas que não seja feita a minha vontade, Senhor, a tua vontade tem que ser feita.
Sabe, Senhor, eu gostaria tanto de poder sair deste lugar e ir para outro lugar, mas que não seja feita a minha vontade, Senhor, seja feita a tua vontade. É assim que a gente tem que orar. Deus, eu gostaria tanto de repente, poder ter isso, ou proporcionar isso a meu pai, a minha mãe, meus filhos, quem quer que seja, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a gente tem que cada vez mais entender, irmãos, que orar significa se entregar completamente nas mãos de Deus. Orar significa entregar nas mãos de Deus um papel em branco e dizer para Deus: escreve, Pai, o que tu quiseres. A oração só pode ser feita nesses moldes. Mas o que a gente tem visto hoje em dia é o contrário. A gente tem visto que na oração os crentes parecem que tomaram a rédea e é eles que mandam em Deus. Ó Deus, vai ali. Ó Deus, envia anjo aqui. Ó Deus, faz assim. Ó Deus, faz isso. Vem cá, Deus é o seu secretário agora? Terceiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês, já fechando nossa reflexão na noite de hoje. Você tem orado, eu não tenho dúvida que você ora. Agora, eu quero que você... Eu também não tenho dúvida que a sua vida de oração precisa ser melhorada como a minha. Mas eu quero te dizer uma coisa. O grande referencial para a gente saber como anda a nossa vida de oração é se ela tem nos transformado. A oração tem que transformar a gente. É como uma pessoa que chega e diz assim: eu estou fazendo dieta. Aí você pergunta para a pessoa: há quanto tempo? A pessoa diz: há 6 meses. Você não viu como eu emagreci? Ai. Eu disse: não. Socorro. Mas eu perdi 5 gramas. Em 6 meses. O que é aqui, ó? O que é que o povo está dando risada? Eu não entendi. Pouquinho aí. Perseguição. Então, a oração, irmãos, ela tem que transformar você. Ai, meu Deus. É como a pessoa chegar e dizer assim: rapaz, você sabe jogar bola? Eu jogo muito. Né? E aí você escolhe a pessoa do seu time, Reginho, que joga bola, que joga muito bem. Aí ele ouve: rapaz, eu soube que fulano de tal jogava bola. Aí na hora de escolher o time lá, ele escolhe fulano de tal. Meu filho que joga nada, meu filho. Prejuízo. Que prejuízo. Quando ele disse que jogava bola, ele jogava bem, era do PlayStation. No jogo de verdade, ele não sabia nem para onde ia, que time era. Eita, Jesus. Então, essa ideia de que a pessoa está dizendo: eu oro, sim, e a sua vida não muda. Você continua a mesma pessoa. Que oração é essa? Quando você chega, irmãos, num posto de gasolina, né? E você, com toda aquela autoridade, diz aí: bote aí R$20. Aquela autoridade. Injeta não ainda. Né? Injeta não. Não, e se você for espiritual, você ainda diz 10 de etanol e 10 de gasolina. Que é espiritualidade, que é coisa de crente, né? Amém. Bota R$20 aí de etanol, por favor. Meu filho, seu carro vai sair da mesma forma? Não, ele vai sair com mais combustível. Pelo menos vai dar para te levar para algum lugar. É como, por exemplo, né, a gente que já pegou carona com o seu leão e ainda está vivo para contar a história. O bichinho deve estar assistindo. O carro dele, eu não sei se ainda está. Teve uma época, não foi que o carro dele estava com um problema na bomba de combustível. Aí mostrava. Aí a gente não sabia quando é que você tinha combustível ou não. Aí várias vezes o carro já parou e era o combustível. Aí tinha que correr para poder comprar o... E hoje em dia você não pode botar em qualquer garrafa nem nada. Você tem que comprar o galão, né? E botar ali. Então, e aquele galão são 5 litros, se eu não me engano, né? Então você bota ali 5 litros e você bota ali no carro. Por isso eu estou lhe dizendo: talvez você esteja parado porque você está sem orar. Experimente orar hoje. Orar de verdade. Ir para o seu quarto em secreto. E quando eu falo quarto em secreto, irmãos, pode ser inclusive na cama, do lado dos seus filhos.
do lado do seu marido, da sua esposa. Mas é fechar os seus olhos e se colocar na presença de Deus. E então você abrir o seu coração para Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, não tem nada que impeça mais oração do que pecado. Sabe aquele pecado que você está escondendo de Deus? Ele já sabe. Ele viu quando você fez. Então não adianta. Às vezes a gente chega e vai orar e diz: "Oh Deus, como eu te amo." Você é o quê, rapaz? Você acabou de fazer, passou o dia todo fazendo tudo o contrário que eu mandei. E você vem aqui nessa cara de pau dizer que me ama. Então, irmãos, você tem que ser honesto na oração. E honestidade, quando eu estou falando, não é simplesmente honestidade por honestidade, mas é uma honestidade bíblica. Senhor, eu sou um pecador miserável, mas eu não quero mais viver dessa forma. Me ajuda, Senhor. Me tira desse buraco. Me tira do ventre desse peixe, Senhor. Eu não quero viver a minha vida só trabalhando, comendo, pagando conta. Existe um mundo espiritual, Senhor, que o Senhor nos tornou acessível. O Senhor disse que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu quero participar dessa festa também, Senhor. Me ajuda a servir ao Senhor nesse avanço da tua igreja. Não me deixa, Deus. Não me deixa, Senhor, no banco. Mas me escala para o seu time. A gente vê o profeta Isaías. O Senhor faz uma pergunta: a quem enviarei? Envia-me a mim, Senhor. Isso é oração. Então que o Senhor nos ajude nessa noite, irmãos. Não aqui, não no meio de tanta gente, mas que a gente chegue em casa e inicie hoje processo de reaproximação de Deus no meu coração. Estou falando isso para mim em primeiro lugar. Eu preciso viver mais perto de Deus. Ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a reaprendermos o significado e a importância de ter uma vida de oração. Uma vida de comunhão contigo por meio desse diálogo maravilhoso entre nós e ti. Onde nós não simplesmente falamos, mas também ouvimos. Ajuda-nos, Pai. De alguma forma, Senhor, as ocupações do mundo têm roubado nossa devoção, nosso fervor espiritual. Por isso nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos a voltar para esse lugar maravilhoso, Senhor, que é a Tua presença. A irmos à sala do trono, nos ajoelharmos aos Teus pés preciosos e debaixo das Tuas asas nos sentir seguros. Há tanto perigo, há tanta maldade no mundo, mas quando estamos na Tua presença, Senhor, tudo isso é vencível. Por isso nos ajuda, Senhor, a andarmos na luz. Ajuda-nos, ó Pai, a não nos escondermos atrás dos arbustos, a não fugirmos da Tua presença como Jonas, mas corrermos para os Teus braços, Senhor, como filhos que amam seus pais fazem quando vêm depois de algum tempo. Ó Senhor, ajuda-nos a termos um relacionamento contigo verdadeiro, Senhor. Não nos deixe, Senhor, presos a uma religiosidade morta e fria, mas que nessa noite o nosso coração seja aquecido
por meio da oração. E que mais uma vez, Senhor, mais uma vez, a chama do nosso amor por Ti seja acesa, para nunca mais se apagar. Não nos deixe, Senhor, abandonar o primeiro amor, mas a viver de tal forma que seja evidente, Senhor, para nós e para todos, que o Senhor está em primeiro lugar nas nossas vidas. Abençoa, Deus, a vida de Dylan, ele que está passando por procedimentos na área de saúde, que esses dias não tem estado muito bem. Que o Senhor continue, Senhor, fazer o Teu milagre na vida dele, como o Senhor tem feito. Porque só o fato de ele estar vivo, Senhor, bem, já é um milagre. Mas nós acreditamos que o Senhor não há de parar por aí. Que o Senhor há de restabelecer a saúde dele, segundo a Tua boa vontade,